Devo às senadoras e senadores a obrigação de reafirmar: 1. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2. A consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Eu permaneço à disposição das senadoras e senadores, agora, na hora da avaliação da minha sabatina, mas sempre. No mês de agosto, por exemplo, as transferências brutas para as empresas de jogos de azar foram próximas a 21 bilhões. Com a taxa de retenção de 15%. Isso significa que dos 21 bilhões de faturamento bruto, aproximadamente 18 bilhões foram pagos em prêmios, tendo sido retido liquidamente por essas empresas um valor aproximado de 3 bilhões. Trata-se de um valor relevante, equivalente a 36 bilhões por ano. A discussão inicia justamente sobre o tema que o senador André Amaral estava comentando, que é qual é o impacto das bets do ponto de vista de consumo e para a atividade econômica do país. Eu lembro que a gente começa esse debate ali muito olhando para o quanto a renda estava crescendo, quanto que a gente conseguia ver o reflexo desse crescimento da renda apresentar em consumo, apresentar em poupança, e eu já usei essa expressão de que tinha algum vazamento ali que não era simples de identificar. Nós passamos a fazer estudos internos e dialogar com diversos bancos e instituições financeiras que podiam ter dados e acesso à informação sobre isso. E a cada... Eu confesso aqui que nas primeiras reuniões, quando os números me foram apresentados, eu tive uma grande desconfiança sobre os números e a cada reunião aqueles números vinham se confirmando até chegar no montante que ficou público no estudo que o Banco Central fez. Mas sempre reforçando aqui, o Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos e apostas. A nossa função é muito mais tentar entender, como o senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação. Em todas as audiências que fizemos, ficou claro que muitos setores sofrerão um aumento da carga tributária. Como se trata de tributação sobre o consumo, essa carga será transferida aos consumidores na forma de aumento de preço. Esse aumento generalizado de preço gerará aumento da inflação e necessidade de medidas políticas econômicas por parte do Banco Central. Os primeiros efeitos inflacionários da reforma tributária serão sentidos justamente durante o seu mandato à frente do Bacen, caso seja confirmado aqui pelo Senado. Então, pergunto, como o senhor planeja lidar com esse fogo amigo aí do governo? O senador Isalci colocou um tema que tem sido debatido constantemente ali pelos diretores do Banco Central, que é a necessidade de a gente aprofundar em estudos para saber qual é o impacto da reforma tributária nos preços de mercado, especialmente pelo tema que o senhor comentou de como vão se dar essas distribuições entre setores, por exemplo, serviço e indústria, e também entre consumo e investimento. Então, não é simples, até porque a gente não tem a redação final, a gente não sabe qual é a solução final, e mesmo com a solução final, fazer, como disse já um físico, fazer projeções são sempre muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Então, é um processo de tentar tatear essas mudanças, mas com certeza é uma tensão que o Banco Central tem tomado e dado e até provocado para que meios acadêmicos e outras instituições possam fazer estudos para que a gente possa reunir mais informações sobre esse tipo de impacto. O senhor é a favor e acha que a autonomia do Banco Central foi importante para o Brasil, para a nossa economia? E aí, eu já disse isso algumas vezes publicamente, eu sou relativamente novo na vida pública, né? Mas eu aprendi que nos debates da vida pública existem algumas palavras-chave quase gatilho, né? Então, às vezes você está numa conversa que você está discutindo os temas técnicos, no meio você usa uma palavra e, de repente, você foi parar numa arquibancada de torcida ali, aquilo vira uma coisa super acalorada, né? e complexa. E eu aprendi que a autonomia é uma palavra que é uma dessas palavras que costuma gerar um debate acalorado. Eu costumo brincar que a gente precisa quase de um rebranding, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa e quem está contra está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia para
operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. A gente só pode até a adolescência achar que a gente faz o que a gente bem entende do jeito que a gente bem entende. Depois disso, a gente não pode mais achar isso. Então, a autonomia do Banco Central funciona da seguinte maneira, e esse é o arcabouço institucional que existe hoje. As metas estabelecidas e os objetivos estabelecidos ao Banco Central são estabelecidos pelo poder democraticamente eleito. Uma vez estabelecido pelo poder democraticamente eleito, cabe ao Banco Central e à sua diretoria perseguir esta meta. Essa é a definição que existe. E é curioso, porque muitas vezes polos que são críticos da ideia da autonomia são aqueles que gostariam, inclusive, que você tivesse uma maior liberdade ou elasticidade por parte da diretoria do Banco Central de perseguir uma meta fora daquela que foi estabelecida. Não se trata disso. Se trata de você obedecer o arcabouço institucional e legal, onde... E eu sou daqueles que defende que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMNE. Eu acho, pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. Então disso, Calípolo, eu pergunto, como a inflação e o déficit do governo estão relacionados? Por que os dois subiram juntos este ano? E como Vossa Excelência enxerga a retirada de alguns gastos da contabilidade e dos limites sobre o gasto primário do governo? Esses gastos não possuem uma força inflacionária, mesmo não estando abrangidos pelos limites do arcabouço fiscal? E, por último, estaria o Brasil em uma situação de dominância fiscal, ou seja, em uma situação em que a política monetária se torna eficaz e até contraproducente em razão do estoque de dívida e do déficit fiscal do governo? A gente já fazem alguns anos que as projeções de crescimento que todos nós economistas estamos fazendo, seja quem está dentro do governo, dentro do Banco Central, fora, de mercado, tem atuado, tem se assemelhado mais ou menos quando a gente tem aqueles aplicativos de trânsito, quando você está numa cidade com muito trânsito, quando você faz o destino que você vai, sai calculando a rota originalmente. Aí conforme você vai andando, ele vai recalculando a rota e ele te dá o tempo de chegada correto quando faltam alguns metros só para você chegar. As nossas projeções de crescimento têm parecido com isso, elas vêm sendo revistas sistematicamente ao longo do ano, para cima, né? E surpreendendo positivamente do ponto de vista de crescimento, né? E esse ano não foi diferente. Esse ano é mais um ano em que as projeções de crescimento acabam surpreendendo positivamente para cima. Existem diversos estudos que tentam explicar o porquê que está ocorrendo isso. Uma tendência seria sempre a gente tentar achar que o que a gente chama de o potencial de crescimento, o PIB potencial do Brasil teria se elevado em função de reformas que ocorreram mais recentemente, mas a mensuração de ganho de produtividade, eles costumam ser mais difíceis a gente conseguir apontar de maneira bastante evidente, eles são mais evidentes no setor agro, esses ganhos de produtividade, mas de maneira disseminada na economia, sempre muito complexo, mas o próprio FMI fez uma revisão agora, elevando o que se entende ser o PIB potencial. Existe sim uma correlação com a questão da política fiscal e o nível de atividade econômica, não apenas olhando o volume de estímulo fiscal, mas também olhando a composição, vamos dizer assim, qualitativa da política fiscal, no sentido de que ela tem um caráter bastante progressivo ou distributivo de renda. E sempre quando a gente tem um caráter mais distributivo e progressivo, a propensão a consumir tende a elevar. Ou seja, quando você redistribui renda, isso tem um efeito para consumo, e acho que isso se adequa com o que a gente vem assistindo. O caso da inflação efetivamente para 2024, ela corresponde a essas surpresas de crescimento, alterações que ocorreram com o câmbio, que correspondem a questões domésticas e externas também, e até tensões geopolíticas, mas
hoje o Banco Central trabalha não só do ponto de vista prático, mas também legal, com essa alteração que ocorreu no sistema de metas de inflação, que eu poderia chamar de uma modernização e adequação às melhores práticas, que é trabalhar com uma meta contínua, onde a gente está analisando um horizonte relevante. Ou seja, qual é o horizonte relevante em que a política monetária está mirando e tem a maior efeito, a maior potência, de 18 meses para frente. Então, a inflação de 2024 ela é uma informação muito relevante para a gente, especialmente porque a gente tem que combinar a inflação corrente com expectativas e projeções de inflação. Muitas vezes, nos modelos econômicos, a gente considera variáveis que a gente chama de não observáveis, como essa questão do hiato do PIB potencial, ou seja, se a economia estaria crescendo acima do seu potencial. Como ela é uma variável não observável, a inflação corrente, o mercado de trabalho costumam ser indicadores relevantes que a gente recolhe para a gente poder analisar. Mas o horizonte relevante que a gente está olhando é um horizonte mais para frente, que tem uma desancoragem, sim, ela não foi alterada nessa última pesquisa Focus, a projeção de inflação, mas que ainda tem uma desancoragem que nos incomoda e que, em conjunção com essas diversas variáveis, umas expectativas desancoradas, o mercado de trabalho mais apertado, condições que parecem mais adversas de um câmbio que parece permanecer num patamar mais desvalorizado do que há um tempo atrás, e uma economia que vem surpreendendo, crescendo acima das projeções originais, recomendar essa maior prudência do ponto de vista da política monetária. Há uma grande discussão sobre o futuro, diversos economistas apontando que você poderia sair de um impulso fiscal positivo para uma redução significativa desse impulso fiscal, também cotejado do outro lado com essa questão da composição do gasto, analisando o quanto que esse caráter distributivo ainda permanece apresentando uma resiliência da economia, entre vários outros elementos que têm colaborado para surpreender para um crescimento mais elevado.